Agora você vai saber tudo o que você precisa saber sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais. Quem é realmente o dono da Vale, que antigamente era chamada de Vale do Rio Doce, e agora se chama apenas Vale? Quem é o dono real? O que o Dr. Enéas já falava sobre isso? Quais as consequências de todo o mercúrio, minerais tóxicos, metais tóxicos? Quais são as consequências para as pessoas que já foram atingidas e as que também serão atingidas, porque não parou por aí? A lama e a água contaminada vão continuar rios afora e rios adentro. Então, você vai agora saber tudo sobre isso. Saiu no Ratinho, saiu em vários... Preste atenção. Aqui, este programa do Ratinho de 1998. O Dr. Enéas já revelou quem era o dono da Vale. Vamos ver. O Brasil, na situação de hoje, Dr. Enéas, como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o Presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. É bom que ele falava tudo na lata, né? Isso que era interessante. O Presidente da República obedece a um comando alienígena que não é do nosso país. Se você duvida disso, eu sugiro que você comece a estudar. Comece a estudar para compreender essas coisas. Sua Excelência, o Presidente vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim. Isso em 1998, ok? Imagina, agora o Brasil está no fim, pessoal. Está no fim. A cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Então, você não tem noção, eu já venho falando isso também há muitos anos aqui, a população está sendo enganada. Mas enfim, eu vou adiantar aqui porque você precisa ouvir a parte que ele fala sobre o dono da Vale. Vamos ver aqui o que ele fala. Que está destruindo a educação de base. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra para o senhor dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, o programa de todo mundo, o programa é nosso. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... O narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico! O que você precisa compreender é isto aqui. Qual Vale você conhece? A da propaganda, que todos já viram? Uma empresa de funcionários aí, sorridentes, trabalhando a serviço do progresso do país, investindo na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento para o povo brasileiro. É isso que você pode pensar que é a Vale. Mas será que ela é assim mesmo? Não. Não. Quais são os danos causados pela atuação da Vale? Quais as consequências para a região? Bom, eu vou dizer aqui para você, a Companhia Vale do Rio Doce foi fundada em 1942.
tá? Como uma empresa estatal brasileira. Em abril de 97, em operação que até hoje foi contestada, né, na justiça brasileira, a Vale do Rio Doce, né, a companhia Vale do Rio Doce, foi vendida pelo governo brasileiro por apenas 3,4 bilhões, com financiamento subsidiado e disponibilizado aos compradores pelo BNDES. Que interessante. Foi vendida para quem? Para este homem aqui, George Soros. Tá? George Soros, este é o cara que disse que quer uma nova ordem mundial. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time, because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. And A China, então, a nova ordem mundial começa pela China. Ela está fazendo parte disso agora com as câmeras e tudo mais, né? Governo comunista, enfim. Então, esse é o George Soros. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, vamos colocar um áudio aqui. Vou colocar um áudio aqui para mostrar para vocês as terríveis, tá, consequências do que acontece. Oi pessoal, Ben Avraham, esse áudio é um áudio explicativo, gostaria muito que você fizesse esse áudio de utilidade pública e compartilhasse, tá? Eu conheço e trabalho na área de mineração há algum tempo e já tenho insistidamente, um dos caras que mais tem falado sobre a potência que é o Brasil mineral, não é? Podemos ser a primeira, não diria, mas pelo menos a segunda potência do mundo se a gente explorar o geonegócio de uma forma profissional. O fato é que o Brasil não ocorre isso. Eu não quero nem falar dos culpados no momento, porque cabe ao governo federal prender os culpados, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado, mas a questão é que uma mineradora como Vale ou outra qualquer tem condições perfeitas de ter resolvido esse problema e ter evitado esse acidente. Basta que tivesse feito as 3 barragens em níveis diferentes e essa água que estava sendo, juntamente com o rejeito, sendo depositada nessa grande barragem, ela passaria para outros níveis, seria tratada e se tornaria potável novamente. Algo muito simples que ocorre no mundo inteiro. Podia ser evitado. Isso é fácil de fazer, coisa que com 3 retroescavadeiras, antes de começar o projeto, eles tinham deixado tudo pronto. E colocando a equipe de monitoramento, nada disso foi feito. O fato é que esse acidente ele não ocorreu, esse acidente está ocorrendo. Eu vou repetir para os senhores, o acidente de Brumadinho, ele está ocorrendo, tá? Não se iludam, não se enganem que foi uma coisa que aconteceu lá isolada. Ele está ocorrendo. A lama está se movimentando. Isso é como radiações de uma bomba atômica, tá? O que ocorre é que já tem previsão dele passar pela barragem de Furnas, e a partir do momento que ele passar pela barragem de Furnas, ele vai invadir o São Francisco. O São Francisco corta o Brasil. Então todos os ribeirinhos do São Francisco serão simplesmente prejudicados. Muita gente vai morrer, tá? Não só decorrente da lama, mas da contaminação do mercúrio, do chumbo e tantos outros metais cancerígenos que vão causar câncer até daqui a 15, 20 anos. Nós temos uma Chernobyl, você se lembra de Chernobyl? Que foi aquela usina atômica que vazou lá na antiga União Soviética. Nós temos uma Chernobyl numa proporção de 10 a 20 vezes maior ocorrendo neste momento no Brasil. Isso não é brincadeira. Muita gente que não é da mineração não entende isso. Eu gostaria que chegasse ao governo Bolsonaro. Só vou dar um pequeno pause aqui, já vou dar continuidade nesse áudio, tá? O que acontece? Você acha que isso foi por um acaso? O dono da Vale do Rio Doce é o George Soros, esse é o real dono. Ele é sionista, controla várias... Ele é o chefe do narcotráfico, só para você saber, tá? Mundial. A Vale do Rio Doce, conforme o Enéas Carneiro já falava em 1998, em mídia nacional, no programa do Ratinho, a Vale do Rio Doce foi vendida para o maior narcotraficante do mundo. Ele é trilionário, só que não revelam aqui. Aqui até tem uma parte mentirosa aqui sobre ele. Que aqui olha o que eles fazem, olha como eles debocham da população.
Eles dizem aqui no Google que o George Soros é um investidor, magnata dos negócios e filantropo húngaro americano. Soros é considerado por muitos como um dos maiores investidores do mundo. Em fevereiro de 2017 tinha uma fortuna avaliada em 25 bilhões de dólares. Olha como eles fazem chacota. Eles colocam como a pessoa tem menos. Mas olha aqui a mentira, ó. Por que que tem? Porque só a Vale do Rio Doce, você vai ver que quanto que ela foi vendida por 3 bilhões, que é um valor muito pouco, confirmando tá. Agora aqui, após a privatização, a Vale virou, né, a Vale do Rio Doce virou Vale SA, uma empresa transnacional que opera em mais de 30 países nos 5 continentes, ou seja, no mundo todo. Em apenas uma década, a empresa se transformou na segunda maior mineradora do mundo e na maior empresa privada do país, alcançando hoje um valor de mercado estimado em cerca de 139,2 bilhões, número 40 vezes maior que o preço de sua venda. Somente no ano 2009, a Vale teve uma receita bruta de 23 bilhões e lucro líquido de 5 bilhões. Então, como é que eles dizem aqui que o Soros só tem aí uma fortuna de 25 bilhões? É muito mais, pessoal, é muito mais. Esse aqui é o dono da Vale do Rio Doce. Então, eles mentem escancaradamente. Está aqui ele defendendo a nova ordem mundial. Então, o que que acontece? Isso foi proposital? O Mercúrio? Não, só uma pessoa completamente acéfala não vai compreender isso aí. Tinha mercúrio lá, que é extremamente tóxico, chumbo, são os metais mais tóxicos, tá? Foram lançados na água, vão ser lançados nos rios. Entendeu? Essa ação do rompimento da barragem, que o próprio aqui, o cara que entende mesmo, falou que poderia ter sido evitada facilmente. O cara com 25 bilhões aqui de dólares não vai ter dinheiro para arrumar lá com 13 escavadeiras, né? Retroescavadeiras, ele não vai ter isso, claro que ele vai. Por que ele não fez então? Por que ele não fez a prevenção para conter a barragem? Porque ele simplesmente deixou a barragem assim, já estava parada. As obras lá, em questão da barragem, estavam meio que paradas de propósito, para que fosse rompida como se fosse um acidente. Essa é a verdade, agora você vai entender, como se tudo fosse um acidente da natureza. Aí deixa que a contaminação provoque câncer nas pessoas, a contaminação entre nos rios, pessoas que vão beber da água, que dependem daquela água, vão morrer de câncer. Isso é mais um plano da redução populacional, só um retardado infame mequetrefe não vai compreender isso. E agora eu vou mostrar aqui para você também. Olha só o que a Dilminha, a amiguinha, né? A amiguinha aqui, ó, do sistema já tinha feito. Decreto número 8.572 de 13 de novembro de 2015. Olha o que a Dilma fez em 2015 da República. No uso da atribuição, confere, artigo, tal. O que ela fez? Decreta. O que ela decreta? Considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa com danos a unidades residenciais. Dilma Rousseff. Está aqui a data, está aqui tudo. Então, só para te avisar, amiguinho, que tudo isso já era proposital. Vai ocorrer aí, nós vamos deixar a barragem, tá, Dilma? Estourar. Você vai assinar uma lei aqui que vai ser natural. Ou seja, agora ninguém vai ser responsabilizado por isso. Todas as mortes que já ocorreram e que vão acontecer a longo prazo, as pessoas vão estar contaminadíssimas. Essas pessoas vão estar contaminadíssimas. Ninguém vai ser responsável. Vão morrer de câncer, vão morrer de doença. De quem é a culpa? Da doença. Tá vendo? E ainda tem retardados que dizem que isso é teoria da conspiração. Não, o Rômulo está disseminando teorias da conspiração. Ele tem que ser preso por ser um desinformante. O Rômulo é um desinformante. Ele está cometendo crime, tem que ser preso. Você tem cérebro na sua cabeça? Ou pegaram fezes de um vaso sanitário recém-usado e abriram e colocaram aqui dentro?
Eu acho que é isso que está acontecendo com a maioria da população. Enfim, continuando aqui com o áudio, poderia ter sido evitado. Para mandar equipes do Exército que tem estrutura, com drones, para mapear todo o acidente de forma aérea e verificar, através de estudo topográfico de georreferenciamento, os maiores declives, para onde a lama está se localizando, e com equipamento pesado, tipo PC-500, fazer grandes barragens de contenção. Essa água não pode se movimentar, essa lama não pode se movimentar, vai atingir o Brasil por completo. Vai atingir o Brasil por completo. Por favor, autoridades, escute o que eu estou falando. Vai atingir o Brasil por completo. Se entrar no Rio São Francisco, nós estamos dentro de simplesmente um efeito de uma bomba atômica, tá? Uma bomba hídrica, melhor falando, que é um acidente sem precedentes na história do Brasil, tá? Que pode ser considerado hoje, seguramente, eu digo aos senhores, uma Chernobyl brasileira multiplicada aí por 10 ou 100 vezes mais, tá? Por favor, esse áudio é muito sério, é de utilidade pública, compartilhe, quem fala aqui é Ben Avraham, governo federal, não espere por essa empresa, mande os drones para o local, porque vai cair no colo do Bolsonaro, vai cair no colo do Bolsonaro. Então, pessoal, entendeu? Tá difícil. Vocês não têm noção do que vai acontecer, do tamanho do perigo agora que estamos. Você vê como eles tratam a gente, como gado, como gado. O exército, o que o exército está fazendo? Nada. O exército não está fazendo nada. Vão conter as barragens? Não, não vão. Vão deixar essa água contaminar todo o Brasil. As águas serão contaminadas. O que me faz lembrar de uma das pragas do Apocalipse, capítulo 8. E caiu uma grande estrela do céu, o nome dela era Absinto. E muitos homens beberam dessa água envenenada e morreram. Claro que não é isso. Essa estrela Absinto apenas vai acontecer depois que o governo anticristo realmente começar, o antimessias, né, termo mais correto, começar a reinar. Não é isso ainda, isso aqui é só uma demonstraçãozinha, tá, do que está acontecendo. Então, gravei um vídeo ontem, postei um vídeo ontem aí nos dois canais, né, Romulo Arasquim, sobre isso. Então, se prepare para o que vai acontecer. Você não tem noção. Você não tem noção. O doutor Enéas já falava muita coisa aqui sobre isso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Então você vê que a privatização da Vale foi um crime de lesa pátria. Estão nos enganando, estão roubando todas as nossas riquezas e entregando aí. Eu já havia falado isso em vários dos meus outros vídeos. Vou encerrar por aqui. Romulo Arasquim, do canal Firmeza da Verdade.